Bom dia, irmãos! Mais uma oportunidade que Deus está nos dando para, como escola bíblica dominical, estudarmos a sua palavra. E neste domingo, dia 27/12 de 2020, iremos estudar a última lição do ano, do trimestre, da nossa revista Compromisso. Teremos a oportunidade de ter a ministração dessa última lição, que será apresentada pelo nosso pastor da Igreja Batista do Catete, Heraldo Sena Campos. E nessa abertura, queremos convidar os irmãos para a leitura bíblica que se encontra em Apocalipse, capítulo 22, verso 5, que é o textual da nossa lição, cujo título é A Revelação Final. E o texto diz assim: não haverá mais noite e não precisarão de luz, de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Nesse momento, eu convido os irmãos para ir dos seus lares, das suas casas, abrirem seus cantores no hino 112, né? Esse hino é o hino que galgamos com ele durante todo o trimestre, como o hino do trimestre. O hino 112 do cantor cristão, cujo título Vencendo Vem Jesus. Vamos cantar nessa abertura a primeira e segunda estrofes. Depois desse cântico, nós iremos ter uma oração de intercessão pelo estudo, pela nossa irmã e aluna da IBD, Marcilane Maria Pereira da Rocha. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor atendiou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, por mais um dia, Senhor, que estamos aqui na sua presença, Pai. Obrigado, Senhor, por estar abrindo aqui a escola bíblica dominical, Senhor. Agradeço muito estar aqui, Pai. E, Senhor, Senhor, olhe para as pessoas que estão doentes, Pai, por os enfermos, Pai, e que tudo dê certo na vida deles, Senhor. Que eles melhorem. Algumas pessoas que estão muito enfermas, precisando muito do Senhor, Pai. Olhe por eles, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje estamos reunidos para a conclusão do estudo sobre o livro de Apocalipse. E essa é a 13ª lição. Ela fecha, por assim dizer, tudo aquilo que os irmãos aprenderam nos capítulos anteriores
O autor foi muito feliz em resumir os temas do Apocalipse, usando uma didática a melhor possível, capaz de poder oferecer aos irmãos uma noção sobre esse livro que tem sua complexidade, porque nasce de uma visão pessoal, de um êxtase. E isso é muito complexo quando há uma revelação dessa natureza, porque nessa revelação está envolvida a personalidade, a emoção da pessoa, então são características totalmente pessoais que são reveladas ao longo da experiência de João. De forma que esse é um momento muito importante, nós damos graças a Deus porque os irmãos puderam estudar durante esse trimestre essa lição e terem uma ideia do que é o livro de Apocalipse, do seu conteúdo, do seu objetivo. E os fatos simbólicos, as figuras, elas são de só menos importância. O importante é que a gente fique, ao final desse estudo, com a mensagem dada pelo Senhor ao anjo, e este revelando a João, e João revelando à igreja. Era isto que era necessário, era preciso. Deus olhou dos céus e viu a miséria por que passava o seu povo, a perseguição, o Estado, e muitos talvez declinando da fé. Então, João, que já era perseguido, estava na ilha de Pátios, então Deus lhe deu essa revelação para ele passar a chamada igrejas da Ásia Menor, 7 igrejas, e essas igrejas, pontualmente localizadas, deveriam transmitir às outras igrejas essa mensagem. É bom destacar que não eram só essas 7 igrejas, elas são igrejas referenciais para que todas as demais igrejas e grupos e congregações, digamos assim, pudessem ter a mensagem de Deus. Mas antes de entrarmos na lição propriamente dita, vamos ler o texto bíblico, texto sobre o qual está fundamentada a lição desta manhã. A partir do capítulo 22, então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do reino de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus anjos o servirão. E verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz, de lâmpada, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E reinarão para todo sempre. Disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus, o Espírito dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E, havendo-os ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus.
Disse-lhe ainda: não seles as palavras do profeta deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes do sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, envio meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, vem. E quem quiser, tome da praça da água da vida. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estarão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor seja com todos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, nosso Pai, aqui estamos para refletirmos sobre a Tua palavra. E que o Teu Santo Espírito, que é esclarecedor, possa nos iluminar e que possamos extrair deste livro, dessa experiência, elementos que venham cada vez mais fortalecer a nossa estrutura de fé cristã e caminharmos convictos de que precisamos perseverar até o fim para conseguirmos a coroa da glória. Abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o livro de Apocalipse é o livro da revelação e termina com a afirmação de Jesus, pois nesse dia se cumprirão a revelação sobre o destino de Satanás, dos incrédulos e o grande prêmio dos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. O livro de Apocalipse é um livro eivado de ilustrações. E volto a dizer, elas são curiosas, mas elas não alteram o seu conteúdo. É um livro que tem que ser lido como estudado, como fizemos. Eu comparo o livro a um prato de mingau quente. E uma maneira de se comer e saborear o mingau é comendo pelas beiradas, devagarinho, devagarinho. E aí nós vamos tendo o sabor melhor do mingau. O Apocalipse também tem que ser estudado dessa maneira metodológica. O autor da lição, ele usou uma didática melhor possível, fez um grande esforço, reconheço eu, para poder nos dar a síntese desse livro. E eu sigo, de certa maneira, e não poderia ser outra posição, o roteiro que ele expôs na lição. Então, cada lição tem o seu sentido. Os irmãos estudaram nos capítulos anteriores os significados, muitas coisas que os irmãos viram, e agora nós estaremos vendo e nos atendo à revelação da consumação.
O autor da lição faz um desfecho de toda uma mensagem de uma revelação que João teve exilado na ilha de Patmos. Os irmãos já sabem, a ilha de Patmos não era uma ilha paradisíaca. Ele não estava ali como lazer, passando férias. Ele estava ali preso, apesar de ser uma ilha verdadeiramente bonita, boa, linda. Aliás, se Deus me der o privilégio de ir a Israel ainda, eu quero visitar a ilha de Patmos, para constatar essa posição de João. Uma ilha bonita. Eu me lembro que quando visitei a Austrália, aliás, fui à Aliança Batista Mundial na Austrália, a gente ouviu a história daquele país, e ali o guia contou-nos a história que a Austrália foi colonizada pelos criminosos ingleses que eram enviados para lá e tinham um grande presídio. Eles iam cumprir pena. E depois que cumpriam a pena, eles voltaram para a Inglaterra, porque o lugar era tão bom que eles preferiram ficar na Austrália. E foi o comandante da esquadra, o almirante Cook, 1800, por aí assim. E eles ficaram na Austrália, porque ali era uma terra boa. Imagino que João estava na ilha de Patmos, uma boa ilha, mas que ele não estava confortável ali. E ele não quis ficar ali. Ali foi um castigo. O texto diz que ele estava exilado naquela ilha. Portanto, ele estava sem privilégios, sem confortos humanos. Então, o autor usa o seguinte roteiro. Revelação, essa é uma revelação digna de confiança, de credibilidade, como é toda a palavra de Deus. Ele alega também, no segundo ponto, sobre o significado da palavra breve. O que é isso, breve? Ainda fala sobre as recomendações do terceiro ponto, enquanto aguardamos o cumprimento desta profecia. E ainda, no quarto ponto, ele fala sobre a permanência da revelação de Deus. E, finalmente, ele fala sobre as igrejas de hoje, sobre a mensagem que pode ser entendida e assim o sentido para as igrejas de hoje. Essa revelação de João é uma revelação digna de confiança. Não era uma revelação qualquer. Ainda bem fresquinha, que isso está no primeiro século ainda, mas eles não têm Jesus. Jesus os defendia, Jesus fazia os milagres, e João diz, essa é uma revelação digna de confiança. Deus me disse. Ele diz isso. E para fazer uma autoafirmação, Deus me disse. E eu quero que os irmãos creiam nisso, porque isso é de uma importância visceral para o fortalecimento de suas vidas. Essa é uma mensagem verdadeira que Deus me revelou. Eu me lembro que quando Moisés, ai, diga que eu sou, lhe mandei aí, eu sou ponto, eu sou Deus ponto. Creia nisso e vá, e eu farei com que as coisas aconteçam. Deus me disse, esta é a expressão do apóstolo João. É provável que seja o mesmo texto de Apocalipse 21, 9. Qual era, meus irmãos, a intenção de João com essa declaração? Eu sou. A intenção de João era que o povo cresce da sua mensagem. Cresce. Ora, aquele povo precisava crer em algo muito importante. Tão importante que pudesse fazer com que
aquelas pessoas superassem a crise, a dor, a perseguição, a morte. Mas eles precisavam ter algo quase que material, como uma lei na frente deles, que lhes garantisse um mundo melhor e que fosse verdadeiro. E que isso fosse tão importante e que fizesse o povo superar a crise, vencer a barreira, na certeza de que teriam aquele prêmio. Era isso que João estava dizendo àquele povo. Vocês precisam crer, superar. Eu estava vendo nesse Natal alguns lances de alguns filmes sobre a história de Jesus e sobre a perseguição ao cristianismo. Vi a história de Nero, e a história conta que Nero queimava os cristãos para iluminar as ruas de Roma, e vi um quadro em que apresentava uma rua de Roma estreita, em um suporte fixado no muro, e ali tinha o cristão crucificado, amarrado ali, e um fogo por baixo que o queimava, e saía realmente uma tocha. Em vários lugares tinham pessoas assim, e verdadeiramente iluminando as ruas de Roma. Nós não podemos mensurar o nível de perseguição que o povo cristão sofria com os líderes romanos, com aquela imposição de um Deus, o que eles fizeram com os cristãos, o tipo de sofrimento, de dor, de perseguição e de morte. Pois bem, João, neste início, ele demonstra o Deus que revela e o Deus que tem interesse no futuro das pessoas. E aqui João faz uma afirmação de um Deus que nós consideramos e aprendemos que é um Deus teísta. Um Deus teísta. O que quer dizer isso? A expressão teísta diz que Deus criou e Deus se revela ao homem e tem interesse pelo seu destino, intervindo, castigando e galardoando o homem. Era isso que João passava. Olha, nós estamos diante de um Deus e ele me revelou essa mensagem. E essa mensagem fala-nos sobre um Deus que nos criou, um Deus que tem cuidado sobre as nossas vidas, zela sobre as nossas vidas, e Deus que nos dará o galardão, a vitória final. O que João estava pregando era que Deus não nos criou e nos deixou acéfalos nesse mundo, não. Ele estava pregando e dizendo àqueles crentes que os olhares de Deus estavam sobre eles e que eles teriam uma recompensa e importava sofrerem pelo testemunho do Evangelho. Em contraposição, há também uma outra versão que fala sobre o deísmo, a substituiria. Então, no deísmo, diz que Deus criou, mas que deixou o homem à sua própria sorte. Mas o deísmo não tem respaldo bíblico, não tem respaldo no Novo Testamento, porque o Novo Testamento nos ensina a existência de um Deus teísta, que um Deus que nos ama, que nos criou, um Deus que está conosco no sofrimento, na alegria e na dor. Esta imagem profunda, essa revelação profunda que João precisava passar para aquele povo sofredor. O segundo ponto
segundo capítulo dessa lição, nós temos o significado do breve, da palavra breve, nos versos, capítulo 22, versos 6 e 7. Meus irmãos, a igreja primitiva esperava a parousia, mais ou menos o sentido da palavra, isso é, a pronúncia, mas o seu sentido era exatamente falar sobre o segundo advento de Cristo em seus próximos dias, quase que imediatamente. Interessante, meus irmãos, nós notarmos que alguns afirmam que João também esperava brevemente essa vinda de Cristo. Ele esperava. João claudicou em dois momentos, talvez pela sua emoção, pelo seu desejo, porque vivendo aquele êxtase incontrolável, a pessoa chega ao momento, e em algum momento ele perdeu algum sentido e se deixou levar por algo além da normalidade. Falava ele sobre a brevidade da vida de Cristo. Os irmãos sabem que esse também foi um problema que aconteceu nos dias apostólicos, ainda na igreja primitiva, e aí mais um pouco adiante, quando havia um verdadeiro fervor, entusiasmo, e quando os crentes viviam, assim, uma vida um tanto quanto mística, que o misticismo, ele é, de certo ponto, válido da nossa experiência com o Espírito Santo, com Deus. Ele só não pode extrapolar os seus limites, de modo a que percamos a noção do objetivo daquela profundidade de sentimento com Deus. Porque aí ele envereda para um outro caminho e não pela realidade. Mas a igreja primitiva vivia um momento de efervescência, vamos chamar de grande avivamento, melhor, de avivamento pelos ensinos apostólicos. E o que eles entendiam? Pregava-se sobre a vinda de Cristo. Muito bem. É breve. Breve virá. Jesus virá. O que entenderam aqueles crentes? Olha, se Jesus virá brevemente, então o que nós estamos fazendo aqui e vamos ficar fazendo aqui com nossas heranças? Vamos vender as nossas casas, vamos estar na igreja e vamos aguardar a vinda de Cristo da igreja. Eu acho isso fantástico, maravilhoso. A ideia é fantástica. E alguns começaram a vender suas herdades, suas fazendas, suas casas e foram para a igreja. Dormir, comer e viver na igreja. Vamos viver lá. E foi aí que aconteceu o fato de Ananias e Safira, que vendo aqueles exemplos, aquelas coisas maravilhosas, aquelas pessoas todas alegres, todas sendo homenageadas, louvadas por aquilo que fizeram, e eles disseram, vamos fazer o mesmo. O casal concordou, mas vamos fazer o mesmo e vamos guardar aqui um pouquinho, porque se não der certo, nós ficamos com parte dessa herança. Isso é, agindo de maneira errada. E foram os apóstolos. E ali eles foram punidos, exemplarmente punidos, com a morte, que tentaram mentir para Deus. Os apóstolos, na verdade, impediram que já algo ruim entrasse na igreja, que o pecado entrasse na igreja. Que aquele ambiente não fosse adulterado, aquele ambiente de fervor, de louvor, de adoração, de coinonia na vida do crente. Por quê? Porque a comunidade cristã já estava entendendo que Cristo viria brevemente. Aí, os apóstolos tiveram que ensinar que não era dessa maneira,
que o breve não seria amanhã, não seria imediatamente. Esse breve ninguém poderia julgar o tempo, nem a hora. O próprio João se deixou levar por esse entusiasmo, mas que não era assim. O breve, eles não tinham como afirmar quando. Então, os apóstolos tiveram que reeducar doutrinariamente aquele povo. Com destaque, meus irmãos, aqui aparece a palavra aguardar. Essa palavra aguardar, que tem o sentido de observar e praticar. Aguardar, observar e praticar. Há um hino que diz crer, confiar. E observar, crer e observar. Então, o sentido ali era exatamente para que os crentes pudessem parar e ficassem observando. A ênfase aqui é o quê? Guardar, observar, cumprir os mandamentos de Cristo a todo custo, de qualquer maneira. Meditar nos mandamentos de Cristo. Eu estava lendo um livro sobre Apocalipse, um comentário sobre Apocalipse, de um autor da igreja adventista. Ele aproveita a expressão guardar os mandamentos para voltar ao Velho Testamento e enfatizar a doutrina do sábado, que é totalmente diferente. A doutrina do sábado, está dando ênfase ao texto, dizendo que aquilo se referia à doutrina do sábado. Ora, nós estamos falando sobre os mandamentos de Cristo. Cristo observou, cumpriu todos os mandamentos veterotestamentários e foi além deles. Foi além deles, porque se nós tivéssemos só a guarda dos mandamentos, seríamos todos mortos e condenados à morte eterna, porque o mandamento não salvaria ninguém. O mandamento livra, mas ele não salva. Quem salva é Jesus Cristo. E a força do mandamento é muito limitada, mas a força da graça é ilimitada. O mandamento, qualquer mandamento esbarrava no ser humano, na vida, não adentrava o interior da vida. O ensino de Cristo adentra o interior da vida e modifica o homem e a mulher de dentro para fora. Portanto, é aí que vem a conversão, que é a transformação da vida, da mente, pelo poder do Evangelho. Esse é que nos transforma. E é interessante destacar assim, que nesta programação da revelação bíblica, tanto o Velho Testamento, que vem ao novo nascimento, o nascimento de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, ainda que tudo isso acontecesse e Jesus ficasse no túmulo, todos nós estaremos perdidos, porque não se consumaria ali a divindade, a vitória de Cristo sobre a morte, se consumaria, sim, a sua limitação, a sua humanidade, o que daria curso ao ensino gnóstico, quando diria que Cristo era um homem perfeito, bom, mas não era Deus. Se Cristo não ressuscitasse, a sua divindade não seria real, mas Jesus Cristo ressuscitou. E aí vemos onde está a morte, o teu aguilhão. Jesus Cristo ressuscitou, divino. E é a nossa grande vitória. Então, está a nossa vitória a ser comemorada ainda na parte do Velho Testamento, que ficou para trás, que nos serviu diário de professor para chegar à maior bênção de Deus, ao ápice da mensagem, da revelação, que é a vitória de Cristo sobre a morte. Mas os adventistas, sempre que podem, fazem dão essa ênfase. E o outro item, o terceiro, que o autor da lição faz referência, é enquanto aguardamos. Está no capítulo 22, versos 18 e 13.
enquanto aguardamos. E João diz, eu ouvi e vi. Ouvi e vi. É verdade que era uma visão mística de João. E volto a dizer, ali envolve toda a sua personalidade, né? Aqui há uma referência ao livro inteiro. Ao livro inteiro. João ficou extasiado e atônito e prostrou-se para adorá-lo. E aí João foi advertido, tudo ponto, foi advertido. E com essa advertência dos anjos, dizendo, não faças isso. Eu sou conservo, isso é, eu sou igual a você. Eu sou igual aos profetas, igual aos apóstolos. Eu não tenho condições de ser, eu não posso ser adorado. E João curvou-se para adorar o anjo, que eu até imagino, meus irmãos, a emoção de João naquele momento fez com que ele até esquecesse disso. Eu não sabia. E só Deus poderia ser adorado. Ele sabia, mas na emoção tão grande, ele quis se ajoelhar para adorar o anjo. Às vezes, quando nós somos tomados de uma emoção muito grande, só Deus pode ser adorado de joelhos. De joelhos. Não nos curvamos a ninguém. E esse, meus irmãos, era o grande tema que implicou na revelação de Deus a João, Jesus Cristo a João. Porque o tema dominante era que todos deveriam adorar o rei. Todos deveriam adorar. Imperador romano, Domiciano e os outros que vieram, todos deveriam adorar. Roma precisava ser adorado, imperador precisava ser adorado. E aquilo que foi pregado nos dias do Senhor Jesus Cristo, e agora os seguidores de Cristo continuavam a pregar e a testemunhar de um Cristo cujo reino era superior a qualquer reino deste mundo, o que Roma fez? Roma diz, acabamos com Cristo, acabamos com a abelha mestra, agora vamos acabar com as abelhinhas. Vamos destruir também. O imperador impôs que todo cidadão, todo homem, toda mulher, deveriam adorá-lo. Era uma imposição, mas nenhum rei da terra pode ser adorado. E os crentes, muitos que pela perseguição, imagino, estavam abdicando da fé, é verdade, muitos vivendo essa essência do sofrimento, muitos receberam essa revelação, essa mensagem de João, descrevendo todas as coisas maravilhosas para que aqueles crentes permanecessem, vivessem, superassem a imposição de adorar o imperador romano. Não podemos nos curvar a nenhuma autoridade. Não temos que adorar ninguém, nos ajoelharmos para ninguém, só para Deus. Mas o anjo lhe disse, eu sou convosco. O anjo se apresenta como alguém, como disse antes, juntamente com profetas humanos. Mas o anjo tinha necessidade de observar as declarações deste livro.
e ali, de certa maneira, aplicar uma correção doutrinária na vida de João, estava fora de si. E cheio de alegria, e superou e ultrapassou a sua emoção, fez com que ele ultrapassasse o sentimento de que adorar só a Deus. Portanto, o anjo era igual aos profetas humanos e também precisava prestar lealdade ao mesmo Deus. Lealdade ao mesmo Deus. E se contrapõe tudo ao Império Romano e aquilo que resultou da Igreja Romana, que prega adoração a outros deuses, a outras figuras. Portanto, o anjo não era digno de adoração. Ele estava dizendo dessa maneira: eu não sou digno de adoração. Meus irmãos, minhas irmãs, sempre que estamos falando nisso, devemos levar em considerações essas emoções e as experiências místicas, que elas podem e devem existir para o quê? Para enriquecer a nossa espiritualidade. Mas devemos buscá-las por si mesmas. Hoje nós temos duas posições. Nós temos, na nossa vida com Deus, experiências profundas com o Espírito Santo, que deve nos trazer algum sentimento místico. Por outro lado, há muitos dogmáticos que procuram viver uma vida cristã meramente racional, sem qualquer alegria, sem qualquer entusiasmo, sem qualquer motivação, sem qualquer interesse por um aprofundamento de dependência e de deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Também não podemos chegar nesse procedimento de uma mera teologia em que nos tornamos frios. Nós temos que buscar sempre o controle do Espírito Santo em nós, fazendo e realizando maravilhas e proezas segundo o desejo do Espírito Santo e para a honra e glória de Deus. Porque senão procuraremos as nossas próprias visões, produziremos as nossas próprias emoções, como vemos aí naquilo que se apresenta desse mundo evangélico contemporâneo. Pessoas que têm visões são suas. Ora, aquela visão de João era muito necessário que ele recebesse. E Deus revelou-se a ele verdadeiramente, porque ele resolveria um problema, ou buscaria resolver um problema de fé nas igrejas que estavam sendo massacradas. Hoje, isso é diferente. Hoje vemos as pessoas falando: Deus me revelou. Eu tive uma visão. Que tipo de visão? Geralmente eu tive uma visão que vai ser assim. Geralmente essa visão, essa revelação, ela se encaminha para as coisas materiais e carnais. Por que Deus daria essa revelação só a uma e a outra pessoa? Pois nós temos no Senhor Jesus Cristo, no seu ministério, todas as revelações das quais precisamos para o fortalecimento, para o exercício de uma vida cristã sadia. Temos tudo. Aquilo que precisávamos conhecer, Deus nos revelou em Cristo Jesus. Por isso nós não temos mais um profeta a nos revelar coisa nova. Não. O que temos em Cristo é totalmente suficiente para satisfazer os nossos anseios, as nossas necessidades espirituais. E no final, quando Cristo crucificado, rasgou-se o véu do céu abaixo. O segredo. Os mistérios desapareceram.
E o que Deus diz? Eis o meu filho amado, em quem me compraste. Estava tudo realizado. As nossas visões, a nossa profecia, os profetas, a nossa pregação profética parte do testemunho de Cristo, do que ele fez. Parte da pregação do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados. Parte desta nossa experiência com ele. Não visões pessoais, visões disso, visões daquilo, interpretação desse sonho, daquele sonho. As pessoas se valem muito dessas suas emoções, do seu estado de espírito, de emoções incontroláveis e tentam passar isto como a verdade bíblica. Nesse capítulo, João diz: ouvi e vi. Volto a dizer, esta era uma expressão mística. E aqui há uma referência ao livro inteiro. João ficou extasiado e atônito e prostrou-se para adorar o anjo. E aí foi advertido. E nós, por extensão, somos ensinados e advertidos que nós temos que adorar a Deus. Não podemos adorar a homens. Então, precisamos aprender dessa lição. Mas o anjo me disse: eu sou conservo. Eu sou igual a você. Somos iguais, João. Não queira me adorar. Portanto, o anjo era igual a João e os profetas. Portanto, o anjo não era digno de oração. É Cristo aquele a quem devemos buscar. E não os milagres e visões, mas a Cristo. O misticismo que não tem Cristo como centro é o misticismo perigoso e errôneo. Em Apocalipse 22, 11, surge a palavra justo. Essa palavra justo, este verbo, é adikos, no grego. E o que significa adikos? Significa reto, uma pessoa reta. Qual era o objetivo dessa expressão? É abordar a iniquidade da Roma pagã. Combater a iniquidade da Roma pagã que era impingida sobre os crentes. Praticar os atos da Roma pagã, obrigando os crentes a praticar aqueles atos. E surge desse contexto muito importante a palavra imundo. A palavra imundo tem a ver com a Roma pagã. E no grego era rutaros. O que significa rutaros? O que significa imundo? Significa imundícia. Era uma Roma imunda, meus irmãos. Nós temos que mensurar, na verdade, a profundidade dessa mensagem para os crentes, porque eles não poderiam se contaminar com uma Roma pagã e imunda. Provavelmente, João estava falando sobre o culto que se prestava ao imperador. E que, por força, o imperador estava obrigando os crentes a adorá-lo. Esse culto era cheio de imoralidades. Imoralidade sexual. E também a idolatria. Tanto é que João considerava Roma como uma meretriz. Meretriz. E os crentes não poderiam se contaminar com isso. Santo. O crente deve ser santificado. E é isso que o termo quer indicar. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. No ponto seguinte,
o autor fala sobre a permanência da revelação, no capítulo 22, versos 18 e 19. Essa mensagem, inicialmente era apenas para 7 igrejas, mas ela se aplica a todas as igrejas. A advertência quanto ao mudar o texto também foi observada por outro servo de Deus. João diz, olha, esta minha experiência, isso que eu estou escrevendo, não pode ser mudado. Como também em outros textos da Bíblia, se observa que um texto, um I, um A da Bíblia não pode ser mudado. Moisés fala isso em Deuteronômio 4, Provérbios 30. Também era uma tradição usada por quem escrevia alguma coisa, não mudar o texto original. João tinha certeza de que aquela mensagem tinha que ser levada às igrejas na íntegra e jamais poderia ser mudada. Naqueles dias, ainda, a formação do cânon do Novo Testamento, isto é, os livros pesquisados, considerados inspirados, e nessa formação do cânon, medido, aprovado pela pesquisa, ainda não havia sido consumada, porque isso aconteceu, que veio acontecer no 2º século depois de Cristo. Alguns escritores observou isso também, não mudar seu texto. Irineu, combatendo os hereges e outros, e naquilo que escreveu também, não permitiu que mudasse. Esta palavra de João visa proteger o Apocalipse. É verdade, especialmente proteger o Apocalipse. Mas sabemos que todo o Velho Testamento, toda a Bíblia foi protegida, observada, que ninguém poderia mudar um texto bíblico, senão as pragas de Deus, as condenações de Deus, a maldição de Deus viria sobre essa pessoa. Mudar. Até hoje, a gente encontra isso também nos escritores e livros, que logo no preâmbulo colocam: esse texto não pode ser alterado, não pode ser extraído, não pode ser mudado. É um procedimento usual. Finalmente, a mensagem para as igrejas de hoje, no capítulo 22, verso 20. Uma coisa, meus irmãos, está confirmada, concluída: Jesus virá. Isso não temos dúvida. E eu gostaria muito, mas com muita alegria, se Jesus viesse ainda desse tempo, enquanto estamos vivos. Eu queria ver essas maravilhas descritas. Eu queria ser presença ocular nessa vinda de Cristo. O que eu mais desejo, sair dessa pandemia, era ver a vinda de Cristo como ela é descrita no Apocalipse. Vem sem demora. Isso diz respeito ao próprio Jesus. E é acerca dele e da parte dele, e pertence a ele. Além de receber o carimbo da autenticação dele. Vem sem demora. Vem sem demora. Foi quem as disse. Aqui na Revelação, o Senhor é convidado a voltar, que acontece também lá em 1 Coríntios 16, 22. Lá lemos o termo Maranata. O que significa isso? Significa: ó Senhor, vem. Maranata, Maranata, ó Senhor, vem. Mas é também uma expressão de encerramento de uma adoração coletiva a Jesus. Vem sem demora. Estamos, Senhor, esperando a sua volta. Maranata, Maranata. Venha, Senhor, para nos levar dessa vida. Que as nossas vidas tenham sido fortalecidas. Não nos prendamos a uma outra anotação, se foi assim ou assim, mas do conteúdo da revelação. Fortalecer a igreja naqueles dias, fortalecer-nos esses dias, dar-nos a plena convicção
de que a vinda de Cristo é certa, nós esperamos, e isso vai acontecer em cumprimento às profecias, a toda a palavra de Deus. Jesus veio, da vez primeira, derrotou quem? Derrotou o diabo. Vai, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Vai. Agora, nós ficamos no mundo, e Satanás, então, trabalha em cima dos fiéis de Cristo. Por isso que precisamos perseverar, porque o juízo final, a segunda vinda de Cristo, será para destruir totalmente a ação do diabo sobre os seus fiéis. Que Deus nos abençoe e que tenha nos abençoado durante todos os 13 estudos dessa lição, abençoados pelos professores que por aqui passaram e que nos trouxeram o ensino da palavra de Deus. Amém? Amém? Nesse encerramento da nossa escola bíblica dominical, queremos comunicar aos irmãos que logo mais teremos um encontro interativo às 18 horas pelo Zoom, onde poderemos debater a lição que foi estudada nessa manhã, tirar dúvidas, fazer perguntas e ouvir mais um pouco dessa lição através do professor, nosso pastor Heraldo Sena Campos. Convido os irmãos para abrir seus cantores agora para nós cantarmos o restante do hino que nós demos abertura, que é o hino 112, Vencendo Vem Jesus. Vamos cantar agora a terceira e quarta estrofes. Nós teremos o acompanhamento da nossa diretora de música, pianista, irmã Erluce Maria. E ela também nós teremos também na tela a letra do hino. Depois do cântico dessas estrofes, desse hino, teremos a oração final, que vai ser proferida pelo nosso aluno da IBD, José Augusto Pereira da Rocha. Sobre as nuvens descerá, as nações os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra encherá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais essa lição que aprendemos hoje, Senhor, por mais essa sabedoria que tivemos hoje, Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando cada vez mais e mais, que possamos estar aprendendo o seu ensinamento. Por favor, Pai, nos abençoe mais esse dia de vida, nos nossa segunda igreja, e que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais e mais com a sua palavra, que possamos aprender cada dia mais em comunhão com os irmãos, Senhor. É em nome de Jesus que eu peço perdão por todos os nossos pecados. Amém.